Voltamos para discutir a questão do foro privilegiado. Eu sempre aprendi que o foro privilegiado era um privilégio que aviltava o princípio da isonomia. Então, na verdade, não existia foro privilegiado, não é um privilégio, é um foro por prerrogativa de função. Em razão da elevada função de algumas autoridades, por uma questão de nível hierárquico dentro do Poder Judiciário, ela só pode ser julgada pela autoridade de nível hierárquico superior. Ah, mas isso é um privilégio, é uma faca de dois gumes. Porque quando tem foro privilegiado, não tem recurso. Então, você já cai, se o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, se caiu lá, acabou, não tem mais recurso. Então, por isso o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião maior da nossa Constituição, não pode se transformar numa vara criminal do dia a dia. Então, vamos entender, nós estamos falando dos atos do dia 8 de janeiro, e eu queria que o doutor Paulo Coelho também pudesse depois, ao final, vou deixar ele por último, fazer uma análise sobre essa questão do foro privilegiado. Queria dar uma olhada, vamos dar uma olhada no que diz a lei. Isso aqui é para discutir com o nosso telespectador, informá-lo. O que diz a súmula 394 do STF? Súmula é um entendimento consolidado, porque de tanto que ele foi repetido. Súmula 394. Você já colocou entre parênteses, era para ter o suspense, mas tudo bem. Súmula 394. Cometido o crime durante o exercício funcional, o sujeito é deputado e pratica crime enquanto é deputado. O sujeito é presidente pratica o crime enquanto é presidente. O sujeito é governador e pratica o crime enquanto é governador. Prevalece a competência especial por prerrogativa de função. Quer dizer, praticou o crime no exercício da função, prevalece o foro privilegiado, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Isso aí tem o nome, vamos para o juridiquês? Perpetuatio jurisdictionis. Quer dizer o seguinte, você iniciou, o crime foi cometido durante o exercício da função. Tem um inquérito lá no foro privilegiado. Acabou o exercício da função. A súmula diz, não importa que acabou o exercício da função, mesmo assim continua o foro privilegiado. O foro privilegiado continua mesmo que a pessoa não esteja mais na função. Volta para a súmula. Alemão? Quando eu falo alemão, é só o rapaz da produção. Não estou com nenhum problema de memória. Então, a súmula 394 foi cancelada. Cancelada. Agora pode voltar para a discussão. Cristiano Vilela, se a súmula 394, que dizia que cessada a função, o foro continua, se ela foi cancelada, eu devo concluir que cessada a função, acaba o foro privilegiado e a pessoa desce, a autoridade desce para a instância inferior. E também eu entendo que quando a pessoa não tem uma função, ela tem que ser julgada em primeira instância. Então eu queria que você fizesse uma rápida análise, porque eu estou vendo, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que já não é mais presidente da República, sendo julgado perante o Supremo Tribunal Federal, que seria o foro privilegiado. Mas a súmula foi cancelada. Eu vejo a pessoas que estavam participando dos atos de 8 de janeiro, alguns criminosamente, outros não, sendo julgados todos no Supremo. Eles não têm prerrogativa de função. Queria uma análise sua. Olha, Capês, existe uma coisa que, infelizmente, a gente se acostuma a ver no Brasil ultimamente, que é a total falta de critérios. E aquilo que na linguagem popular se usa como 2 pesos e 2 medidas. Não existe necessariamente regra boa ou ruim. Existe uma regra e que tem que ser seguida por toda a sociedade. Quando a gente tem uma determinada situação, um determinado regramento que estabelece que, uma vez cessado o exercício do mandato, mandato presidencial, ou mandato parlamentar, ou qualquer mandato que seja, essa pessoa deve ser processada em primeira instância, acaba a possibilidade de se manter sob um juízo por prerrogativa de função. Isso deve ser cumprido em absolutamente todos os casos.
Agora, infelizmente, a gente vive uma situação no país onde muitas vezes se busca justificativas, e quem procura acha, para tentar manter situações onde o caso do João permanece, onde o caso da Maria desce, onde o caso do Benedito fica, o do Antônio sai. E aí, com isso, você acaba individualizando, você acaba colocando nome e foto na capa do processo. O que é muito ruim, o que contraria toda a ordem jurídica, toda a ordem legal no Brasil. Se o país quiser fazer uma discussão séria sobre se vale a pena, se é importante e qual a extensão da prerrogativa de função, do foro por prerrogativa de função, isso deve ser feito com legitimidade dentro do parlamento, estabelecendo critérios, estabelecendo de forma clara regras que possam ser aplicadas para todos. O que a gente não pode é olhar o nome do processo e falar, esse aqui não vai, esse vai. Isso, infelizmente, faz com que a própria estrutura do Estado, ela perca a confiabilidade perante toda a sociedade. Flávio, eu queria que você comentasse isso que o Cristiano Vilela acabou de dizer, e eu vou acrescer, além disso, uma questão. Normalmente, quando chega um caso ao STJ, ao Supremo Tribunal Federal, via recurso ou via habeas corpus, a gente tem notado posições sempre garantistas, que protegem o direito individual, porque a vara de primeira instância, ela está muito próxima da pressão. Os tribunais locais também. Agora, ao contrário, quando o processo começa já lá, não sei se é uma questão de mudança de perspectiva, a visão garantista que se tem na concessão do habeas corpus, no julgamento de um recurso especial ou extraordinário, se transforma numa visão com o mesmo caráter persecutório que uma vara de primeira instância. O que reforça a necessidade da contenção, que o Supremo Tribunal Federal fique como reserva, como a última ratio. Não sei se você concorda com essa análise, Flávia. Sim, eu acho que quando a gente, mais uma vez, acho que a gente faz uma análise histórica aí das ações penais originárias, que são aquelas que se dão nos tribunais superiores, essa é uma questão que aparece com alguma frequência. Então, eu me permito aqui trazer, mais uma vez, uma referência ao mensalão. Foi um caso do qual eu participei, então eu me sinto confortável para dizer que, neste caso, houve uma discussão sobre o foro privilegiado. O entendimento naquela época era diferente do que é hoje, porque como se colocou aqui, a partir do cancelamento da súmula e do próprio entendimento que o Supremo veio construindo nos últimos anos, a não ser que exista alegações vinculadas ao exercício do mandato enquanto aquela pessoa está no exercício do mandato, o foro privilegiado não tem razão de ser, Mas naquela época era diferente, ele era mais amplo. E houve essa discussão muito forte, houve uma divergência, inclusive, entre as defesas. Num primeiro momento, algumas defesas entendiam que era melhor que o caso ficasse no Supremo para proteger um caso de muita divulgação do juiz de primeiro grau, que seriam vários julgando o mesmo caso, E, posteriormente, no final, quando se aproximou o final do julgamento, se entendeu que a impossibilidade de recurso era, talvez, o pior dos cerceamentos que as defesas poderiam ter naquele momento no mensalão. Então, sim, a ação penal originária, que não é o cotidiano das cortes superiores, ela tem tido um olhar diferente e um olhar menos garantista. Acho que isso é um fato, é o que se está vendo hoje também, porque, evidentemente, essa questão do 8 de janeiro mexeu muito com o próprio Supremo, porque o Supremo foi um dos poderes que foi invadido. Ele teve que reagir rapidamente, num momento único, Nunca antes o Brasil passou por uma situação dessa. Então, sem dúvida que a equidistância no julgamento seria muito mais razoável e inteligente, na minha percepção, do que deixar neste fermento, nesta coisa que é tão pulsante hoje, que é a necessidade de dar uma resposta por aquela invasão que foi tão grave e que é merecedora, assim, de uma resposta eficiente, Agora, é importante dizer, por exemplo, no caso da Lava Jato, mais uma vez, como você bem colocou, quando o Supremo estava com um olhar mais distante, ele foi fundamental para fazer cessar uma série de ilegalidades que vinham sendo praticadas pela 13ª Vara de Curitiba. Então, é fundamental que, no caso do 8 de janeiro, este mesmo olhar garantista se faça presente.
Não é possível aceitar prisões provisórias indevidas, se aceitar a violação de direitos, o sigilo que vem a ser imposto para a defesa. Isso não é possível de se aceitar em nenhuma circunstância, porque, como já se falou aqui, é a antítese do que uma democracia precisa para sobreviver e para continuar fortalecida dentro do respeito ao seu cidadão e aos direitos e garantias que eles têm estabelecidos na Constituição da República. É o que a gente vem falando. Preservar a Constituição, preservar as garantias constitucionais, preservar o devido processo legal, não é compactuar com a criminalidade, é compactuar com um sistema que dê segurança jurídica ao cidadão. Porque no momento em que você se afasta da legislação, se afasta da ciência, o que vai acontecer, a consequência é o casuísmo. E no casuísmo, cada um faz o que quer, de acordo, porque ele não tem um mecanismo, um parâmetro de controle. Então, quando, por exemplo, na Lava Jato havia abuso, tinha advogados que vinham falar comigo. O meu cliente está preso, de 15 em 15 dias chamam ele e falam, você vai delatar? Não, então volta para a prisão. Não pode ser usada a prisão como mecanismo de tortura. Aí a pessoa faz a delação, no dia seguinte é libertada. Isso aconteceu muito na Lava Jato. E a gente criticava, não, você está... Não, criticávamos lá e vamos criticar aqui. Então, é aquilo que eu digo, você não pode compactuar com a violação do sistema. Abusos como esse redundaram no quê? Se a investigação prosseguir serena contra a Petrobras, avançando cada vez mais nas subsidiárias, aí existe um outro caso que aconteceu em São Paulo, manda para São Paulo. Aconteceu um caso no Rio Grande do Sul, na Bahia, manda para lá. Que não teria havido a nulidade. E depois vimos também aqueles diálogos que não eram diálogos apropriados para autoridades que estavam fazendo a investigação. E ali, meu querido Leonardo Pantaleão, eu lembro que uma vez eu fui no gabinete do ministro Gilmar Mendes, que eu reputo o ministro mais importante do Supremo Tribunal Federal, estava escrito uma capa da revista Veja, Gilmar Mendes, o juiz que discorda do Brasil. Mas ele estava certo. Naquele ponto ele estava certo. E ele enfrentou toda a pressão da mídia, quanto nem todos tiveram essa altivez para fazer isso. Agora, o que nós estamos vendo nesse momento me preocupa, porque será que todo mundo, tinha 1.700 pessoas que invadiram os prédios públicos para destruir? Quem se dirigiu espontaneamente até um ginásio não sabia que ia ser preso. E muitas vezes tem senhoras que se encontravam lá. Então, nesse momento, no dia 8 de janeiro, eu vejo o foro privilegiado alcançando pessoas sobre as quais eu tenho dúvida, eu não conheço o processo, mas eu tenho dúvida se deveriam estar sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Essa questão do foro por prerrogativa de função, me parece que tem que ser analisado sob mais de um aspecto. Existe realmente a necessidade desse tratamento diferenciado aos desiguais. Aliás, como pregou a própria Constituição, tratar desigualmente os desiguais. Isso é uma garantia, uma forma, inclusive, de se estabelecer justiça, e aqui eu dou dois exemplos, só para que quem nos acompanha também consiga compreender. Seria muito difícil, vamos imaginar, por exemplo, que um procurador-geral de justiça, ele eventualmente atropele e mate alguém na rua. Se ele não tivesse esse foro por prerrogativa de função, talvez seria muito difícil para o promotor de primeiro grau, muitas vezes até substituto, para que pudesse oferecer uma denúncia em desfavor daquele que lidera a sua classe. É a mesma coisa um magistrado, eventualmente julgar de primeiro grau, julgar o presidente do Tribunal de Justiça do Estado ou algo do gênero. Mas isso não pode se desprender de regras objetivas. As regras objetivas, elas devem ser de conhecimento público, geral, para que não se tenha a ideia de que fica ao bel sabor do julgador. Olha, esse eu quero comigo, esse eu não quero, pode descer, pode ir para a primeira instância. E o que você comentou, Capês, a respeito de 8 de janeiro, onde você tem lá quase 2.000 pessoas vinculadas a um tribunal especial em relação à prerrogativa, me parece que isso, além de uma banalização do Instituto, traz inclusive a perigosa sedimentação do que nós chamamos de responsabilidade penal objetiva. Até hoje não se sabe, muitas vezes, o próprio Paulo citou aqui, agora há pouco, a questão do Carandiru, é algo que você não consegue delimitar quem é que fez o quê, quem estava lá com qual intenção. Nós sabemos muito bem que no direito penal, para a caracterização de determinados crimes, o dolo é essencial. Você não tem a presença desse elemento subjetivo caracterizado e, mesmo assim, muitas dessas pessoas continuam presas, têm as suas ações penais
penais julgadas e aquelas que já foram julgadas, inclusive, com penas que muitas vezes sobrepõem até a prática de um homicídio, inclusive. Bom, eu queria perguntar a você, Paulo Cunha Bueno, eu não quero constrangê-lo a falar de caso concreto, mas você fique à vontade. Se você identifica que não existe hipótese de foro privilegiado em muitos dos casos de 8 de janeiro, queria que você ficasse à vontade. Com certeza. Hoje essa discussão ela se torna muito candente sobre o foro por prerrogativa de função. E acho que muito dessa relevância desse momento que a gente está vivendo vem por conta das questões em que o ex-presidente Bolsonaro é investigado e que eu participo da defesa diretamente. De fato, não faz sentido que investigações tenham sido trazidas para dentro do Supremo Tribunal Federal sob o argumento de conexão probatória com questões que originariamente não guardam qualquer relação lógica entre si. Dou exemplo. Basicamente, o Supremo Tribunal Federal tem 2 inquéritos abertos há muito tempo, um chamado inquérito das fake news e o outro chamado das milícias digitais, que evidentemente discutem ali questões até cuja tipicidade eu tenho dúvidas, né? Qual é o crime de fake news e a questão das milícias digitais também, mas que de uma certa forma foram inquéritos que vieram sendo utilizados de uma certa forma para que o Supremo endereçasse questões políticas significativas e que pavimentavam de alguma forma a eleição passada. O fato é o seguinte: hoje o ex-presidente é colocado na condição de investigado por questões de presentes que ele teria recebido na constância do mandato e que efetivamente não guardam vinculação alguma com questões de fake news ou de milícias digitais. Apesar disso, o Supremo chama para si esse tipo de investigação, contrariando inclusive o parecer do Ministério Público Federal, traz, por exemplo, para si questões de certificados vacinais que haveriam sido falsificados. Também, qual a relação disso dentro de um inquérito que discute milícia digital e fake news? E nesses 2 casos, veja, os investigados não têm prerrogativa de função. A gente fala de um ex-presidente, como a Flávia já colocou aqui, você também, Capês. A súmula 394 se encontra revogada. Então, quer dizer, são questões que haveriam de estar tramitando em primeira instância. Isso é uma situação muito preocupante, porque o que eu vejo, de exceção em exceção, e essa questão de competência tem se tornado um debate de exceção recorrente, de exceção em exceção, a gente acaba construindo um novo normal em termos de competência. E convolando o que deveria ser o Estado de Direito num Estado de exceção. Tribunal de exceção, você vai importar em relativização da democracia. Sim, agora, também há questões que têm que ser discutidas, porque os presentes não foram entregues só ao presidente Bolsonaro. Houve outras autoridades em nível presidencial que receberam também presentes. E, no entanto, é considerado crime para uns e não é considerado crime para outros. Na verdade, não existe uma lei. Em 1991, a lei que disciplinou essa questão de presentes excluiu detentores do cargo de presidente da República. E um decreto, que é um decreto que estabelece questões de cerimonial, decreto não é lei. O artigo 312, que define o crime de peculato, não é norma penal em branco, que a ser complementada por um decreto. Ou o bem integra o patrimônio da União e foi se apropriado indevidamente, ou não integra, e nenhuma lei diz que integrava esse patrimônio. Então, em que ponto isso também dificulta? Vamos voltar à questão. A pressão da mídia, a orientação que é dada ao caso, torna para você, um advogado, difícil fazer a defesa de um cliente quando ele não tem o mesmo tratamento que é dado a outra situação parecida? Olha, eu tenho refletido muito sobre aquela frase célebre de George Orwell, né? E até faço uma paráfrase dela, né? Ele dizia que todos são iguais, mas uns são mais iguais que os outros. Eu diria que no caso que eu enfrento aqui, todos são iguais, mas uns são menos iguais que os outros. Então, nós lidamos com essa situação aqui, isso é muito preocupante, porque recentemente um parlamentar ingressou nos autos do inquérito que apura essa questão dos presentes oferecidos ao ex-presidente Bolsonaro, pedindo que essa investigação se expandisse também ao presidente Lula, porque em mandatos anteriores havia recebido 2 relógios de alto valor, um Piaget e um Cartier,
e que não estavam nem declarados no acervo privado, no acervo de presentes que fica registrado. O parlamentar ingressou com esse pedido, o Ministério Público Federal, que também cuida do mesmo caso em relação ao ex-presidente Bolsonaro, opinou pelo arquivamento. E o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, sem muita demora, dias atrás, determinou o arquivamento em relação ao presidente Lula. Veja, as situações são análogas, quando não piores, porque os presentes do ex-presidente Bolsonaro estavam todos registrados. Tá? Então, a defesa espera que, a seu tempo, por uma questão de equidade, seja aplicado o mesmo entendimento. E qual é o argumento para que o presidente Bolsonaro continue sob a competência do Supremo Tribunal Federal, quando vimos que foi cancelada a súmula 394? Existe alguma justificativa processual? Olha, a justificativa que você conhece bem, Capês, é conexão probatória. Né? Conexão probatória seria dizer o seguinte: olha, no inquérito das fake news ou das milícias digitais, nós encontramos alguma coisa aqui que pode justificar que esse fato completamente estranho seja colocado debaixo da mesma investigação. A verdade é que os despachos que fundamentam isso são absolutamente perfunctórios, superficiais. Simplesmente colocam genérica e abstratamente como possibilidade de haver conexão probatória. Sim, mas eu pergunto, o inquérito das fake news está investigando alguma autoridade com foro privilegiado? Porque tem que ter uma autoridade com foro privilegiado para você estabelecer a conexão probatória. O que é conexão probatória? Vamos só explicar, senão fica um debate nas nuvens, né? Conexão probatória é o seguinte: está correndo um processo aqui, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Nesse processo aqui está se produzindo provas importantes. E tem uma pessoa que não é da competência do Supremo. Mas como as provas são boas e são comuns, então você puxa todo mundo para ser julgado no mesmo lugar, porque ali você produz as provas, são provas parecidas. Por isso que é conexão, tem uma ligação entre as provas que estão sendo produzidas. Senão fica um palavrão aí que ninguém entende também, fato, né? Então, eu queria te perguntar o seguinte: para ter essa conexão probatória, você puxou o Bolsonaro para o Supremo. Tá certo, mas o que estava acontecendo no Supremo? Qual era a autoridade com foro privilegiado que estava no Supremo para você puxar os manifestantes de 8 de janeiro e o ex-presidente Bolsonaro para lá? Na verdade, esses inquéritos, originariamente, eles foram abertos no Supremo sob a alegação de um dispositivo do Regimento Interno, artigo 43, que fala de delitos praticados dentro da instituição ou contra seus membros. E também colocado de uma forma genérica, porque, de fato, delitos digitais, há aquela discussão inacabável sobre qual a competência, qual o local que se consuma, porque, enfim, eles circulam no ambiente digital e, portanto, você pode reconhecer que eles estão sendo praticados em qualquer ambiente. O fato é o seguinte: nesses casos está acontecendo uma coisa muito semelhante com o que acontecia na Lava Jato, que a Flávia conhece bem, e que, de uma certa forma, foi o que criou o chamado Juiz Universal de Curitiba. Você tem uma investigação principal, da qual decorreram fases na Lava Jato e que não se conectavam necessariamente entre si. Aliás, na maior parte do tempo, havia uma dificuldade de conexão com a questão Petrobras. Aqui está acontecendo a mesma coisa. Você tem ali um inquérito principal, que apura fake news, milícias digitais, e acaba abrindo outras investigações periféricas e que não se conectam com a investigação principal. E que começou não por uma questão de prerrogativa de função, mas por um dispositivo de uma interpretação de um dispositivo do regimento interno que falava de crime cometido nas dependências da instituição e contra as pessoas que lá trabalham. Certo. Flávia Raal, queria que você comentasse, nós temos o princípio do juiz natural. Se eu não estiver enganado, o artigo 5º, inciso 51, vou pedir para colocar aqui para nós enquanto você vai comentando, da Constituição. Todos nós temos o direito de sermos julgados por um juiz fixado com regras já conhecidas e objetivas. Esse inquérito das fake news, ele não começou por uma distribuição entre os membros do Supremo, mas uma designação específica. Queria que você fizesse, eu quero ouvir a sua opinião sobre essa questão. O juiz natural, ele é fundamental, Capês, como você colocou, para que as pessoas tenham a percepção de que elas estão sendo julgadas por alguém imparcial. Por isso que as regras de distribuição de um caso, elas têm que ser prévias àquela distribuição.
Ou seja, vai se definir por uma questão de territorialidade, por uma questão de matéria, por uma questão de relevância do exercício do mandato, mas isso tem que estar previamente estabelecido em lei. De tal forma que quando houver uma distribuição para um determinado juiz, se tenha a certeza que aquela distribuição não foi direcionada para uma determinada pessoa, mas que, a partir das regras antes estabelecidas, se chegou àquele juiz que, de forma imparcial, deverá dizer o direito naquele caso concreto. É isso que deve existir em qualquer caso, né? O que você traz em relação ao inquérito das fake news é que teria havido um direcionamento para um dos ministros específico no início daquela investigação, o que de fato não deveria acontecer, porque não pode haver uma escolha. Eu não posso escolher o juiz que vai julgar um determinado caso, mas o juiz ele tem que ser levado ao caso pelo cumprimento daquelas regras que, como eu já falei, são previamente estabelecidas. Aí eu só queria levantar um ponto que me parece importante para compreender que quando aconteceu isso, se não me falha a memória, eu não atuo nesse caso, estou dizendo a partir daquilo que eu li sobre o caso, né, como qualquer dos nossos telespectadores, né, não como uma advogada que atuou nesse tema, mas que teria havido uma omissão do Ministério Público e que essa seria, vamos dizer assim, esse teria sido o caminho que se achou para instauração daquela investigação. Não sei se isso de fato aconteceu. O Paulo, acho que tem muito mais condições de falar sobre esse tema do que eu, porque entendo que conhece bem o inquérito das fake news, né? E boa parte dele corre em sigilo. Na verdade, isso até foi noticiado numa capa da revista Veja, existe um embate, né, muito expressivo entre a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal nesse caso. Por quê? Por diversas vezes o Ministério Público Federal não foi dado vista a ele, não foi pedido parecer, foi pedido arquivamento em razão de você estar apurando fatos que não constituíam preliminarmente uma figura delituosa. Enfim, houve um embate muito grande, protagonizado aí principalmente pela doutora Lindora Araújo e pelo ministro Alexandre de Moraes, e que aumentou muito a temperatura entre as duas instituições. Mas o fato é o seguinte, o Ministério Público Federal, inegavelmente, foi deixado de lado em várias oportunidades. Vocês dão um exemplo aqui de um caso que é conhecido, que aconteceu em agosto de 2022, bem no auge da campanha eleitoral, quando, com base numa notícia de jornal, do jornalista Guilherme Amaro, do Metrópolis, foi decretada a busca e apreensão, o bloqueio de redes sociais e de contas bancárias de 8 empresários que eram apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Quer dizer, um deles ali tinha 10 milhões de seguidores nas redes sociais, o que importou um prejuízo muito grande eleitoral para ele. E com base numa notícia de jornal e sem que o Ministério Público Federal opinasse sobre essas medidas. Quer dizer, esse aumento de temperatura, ele não é gratuito, esclarecendo aqui a minha prezada amiga Flávia. Ele não ficou tão evidenciado, à exceção dessa matéria da revista Veja, em função do sigilo dos autos, mas realmente é uma temperatura muito alta ali e força a dizer, não é sem razão.